da conta capital para cooperativa. Acho que a conta capital, acho não, tenho certeza, a conta capital, ela é o principal pilar que a gente tem, né, aqui na cooperativa. E hoje nosso convidado especial aí para falar sobre esse assunto é o Akimoni. Bom dia, Akimoni. Bom dia, Sol. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. No segmento aqui é o nosso projeto, né? Copa em Pauta, que é um projeto que estou adorando acompanhar aí e participar dele. Eu acho que traz uma integração muito bacana para a cooperativa e daqui a pouco a gente vai estar estendendo isso para os associados também. Eu acho que vai ser bem legal. É, é inovação, né, gente? Inovação é legal pra caramba. Eu gosto muito, eu sou muito adepto a isso e eu acho que traz um valor agregado para a cooperativa, esse tipo de projeto. Então, hoje, dia 1º do 8, Copa em Pauta, o tema dessa semana, a importância da conta capital na cooperativa. Para a gente começar a falar um pouquinho disso, eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão, é uma reflexão barra pergunta, e eu queria participação aí de algumas pessoas, ou se todos quiserem contribuir, legal. A reflexão que eu trago aqui hoje para a gente pensar e tentar trazer uma resposta é: o que é mais importante em uma cooperativa? O capital ou o cooperado? O que vocês acham? O que é mais importante na nossa estrutura de uma cooperativa, essencialmente na nossa, que é uma cooperativa de crédito? Fiquem à vontade, pode dizer. Cooperado. Boa, Arthur. Cooperado. Com certeza, cooperado. Eu acho que sem o cooperado o capital nem existe. Cooperado Show. para mim também. Cooperado também. Legal, Cooperado. bacana demais. Mas essa pergunta, que maneira é bem complicada, né? Porque eu acho que, assim, eu acho uma coisa completa a outra. Porque sem cooperado não tem capital, sem capital não tem cooperativa. Então, tem que ter os dois. Exatamente, é o dilema do ovo e da galinha. Acho que todo mundo conhece. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Cara, é uma resposta complexa de se dar, né? E aqui também é muito complexo. Agora, eu compreendo a resposta de todos que disseram que é o cooperado. Por quê? E aí eu vou na essência da coisa. O mundo é organizado por instituições voltadas ao capital ou às pessoas. Tudo que é voltado para as pessoas, a organização, o movimento daquela instituição prioriza as pessoas. E tudo que é voltado para o capital, o movimento da instituição, da empresa, da organização é voltado para o capital. Então, se eu pego uma empresa qualquer, uma empresa privada, que busca resultados financeiros no mercado, que tem um dono ou que tem uma gama de proprietários ali, essa empresa comercial, ela é voltada para o capital. O capital investido na empresa, com o trabalho e a força das pessoas, geram mais capitais e geram um resultado positivo, que é o lucro que vai voltar para os donos do negócio. Então, esse tipo de organização são organizações voltadas para o capital. Então, tem uma infinidade de exemplos aí, inclusive algum de vocês podem ter pais que têm uma empresa, tal. Todas essas empresas comerciais, elas são voltadas para o capital. O fim e o objetivo desse tipo de organização é o recurso, é o resultado financeiro, é o lucro. Já dentro da cooperativa de crédito, que ela tem uma base de organização em associação, e aí todo tipo de associação, fundação, entes de organização de pessoas, é voltado para as pessoas, né? O resultado, o objetivo daquele tipo de organização, o foco da organização é voltado para as pessoas. E no nosso caso, a nossa cooperativa de crédito, ela é formada na base de associação, e associação, o objetivo são as pessoas, né? É o benefício das pessoas e não o capital. O capital é uma consequência. Então, só para fazer esse paralelo para vocês entenderem e talvez a gente tentar responder essa pergunta aqui, trazendo a reflexão como um todo. E aí eu concordo muito com o Mikael, é muito complexo de responder isso. E aí por quê? Mikael, você está de parabéns.
Sem cooperado, não há cooperativa. Então, o cooperado é extremamente importante. Mas sem o capital, não tem como manter essa estrutura funcionando, né? Então, quem é mais importante dentro da cooperativa? O capital, o cooperado ou o capital social? Os dois. Se faltar um desses dois, a cooperativa ela deixa de existir. Ela não é sustentável e, portanto, ela deixa de existir. Sem cooperado, ela não existe na essência. Por quê? Porque a organização de uma cooperativa é a base associativa. Então, tem que ter cooperados se associando com um objetivo único e um objetivo comum entre eles para constituir uma cooperativa. E o capital desses associados aplicado na cooperativa é o que sustenta o negócio, em que pese o objetivo da cooperativa não ser o capital, não ser o resultado financeiro, não ser o lucro, né? Porque cooperativa nenhuma objetiva lucro. Então, tirando toda essa parte aí, que é uma organização de pessoas e que busca o benefício daqueles entes, porque eles têm um objetivo comum, essa é a estrutura, e para se sustentar tem que ser nesse ambiente. Então, eu tenho cooperados formando uma cooperativa, mas eu preciso do capital aportado nessa instituição para essa instituição funcionar e ser sustentável ao longo do tempo. Beleza? Não sei se ficou claro, se ficou um pouco confuso, podem perguntar. Eu gosto de apresentação mais de modelo de conversa, tá? Eu não gosto muito de apresentação, eu gosto de roda de conversa. Não sei se vocês já participaram disso. Lá na minha cidade, em Três Marias, fala roda de prosa. Então, eu prefiro esse tipo de movimento do que ficar apresentando, porque assim, ninguém é dono de verdade. Eu estou aqui tentando compartilhar um pouco do que eu sei e talvez trazer algum conhecimento de vocês para a mesa e eu aprender um pouco também, beleza? Então é isso. Dentro da cooperativa, cooperado é extremamente importante, mas o capital também é muito importante na estrutura. O slide está passando bonitinho, está dando para ver certinho, pessoal? E aí eu trago uma outra questão aqui para a gente discutir, para a gente conversar. O que é esse negócio de conta capital? A gente sabe, essencialmente, o que é a conta capital? Está no nosso entendimento comum o que é a conta capital? Eu trouxe aqui um conceito básico disso, tá? O conceito é muito mais amplo do que está posto aqui, mas para a gente ter um entendimento mais rápido, eu vou sintetizar aqui em linhas gerais. O capital social é a soma, tá? De todas as cotas partes dos associados integralizados dentro da cooperativa. E isso aí, esse volume de recurso, serve para suportar as atividades da instituição. Então, quando a gente olha para o balanço da cooperativa, lá vai ter, lá dentro do patrimônio, a cota capital, né? Que é o valor, né, que compõe o nosso patrimônio líquido ali. É um das partes que compõe o patrimônio líquido. E como é que a gente chega naquele volume de recurso? É a cota parte individual de cada associado, que aporta no momento da adesão e no processo de atividade dentro da cooperativa, o associado vai aportando e vai formando aquele patrimônio. Então, essa é a conta capital quando a gente olha para o universo de recursos. Quando a gente olha para a unidade de recurso, o que cada um colocou chama cotas partes, que é a contribuição financeira individualizada de cada associado. E aí, eu trouxe o termo individualizado para vocês entenderem o seguinte: quando eu olho para o volume de capital da cooperativa, eu não tenho ali um carimbo de que uma unidade daquele recurso é do Micael ou do Aquimoni. Por quê? Quando é integralizado, o recurso é da cooperativa. Eu tenho o meu direito sobre parte daquele recurso, mas aquele recurso não é meu na atividade. É complexo de entender, mas eu vou fazer uma comparação também com a empresa comercial para vocês entenderem como é que funciona. Alguém já teve algum CNPJ aqui? Mas pai, mãe, alguém já deve ter um conhecimento, né, sobre como é que se constitui uma empresa. Quando você vai constituir uma empresa, você chama alguém, vai montar uma sociedade, e aí você vai definir ali qual é a forma de financiamento daquela operação.
isso vai chamar o capital social daquela empresa. Então, suponhamos que eu e Solange vamos montar uma empresa para prestar serviço de, sei lá, consultoria financeira. Aí a gente fala, Sol, eu e ela organizamos aqui, vamos montar a empresa, a gente precisa alugar uma sala, a gente precisa ter móveis, cadeira, computador, não sei o que, não sei o que. Sabe? Beleza, como é que a gente adquire tudo isso para colocar a empresa de pé, para a empresa rodar? Eu tenho que dispor um pouco de dinheiro meu e colocar naquele CNPJ, a Solange dispõe um pouco de recurso dela e bota naquele CNPJ. Aquele CNPJ tem personalidade jurídica própria, e aquele recurso que eu coloquei lá e a Solange colocou, em que pese saiu do nosso bolso, já não é mais nosso, é da PJ. Então, aquele CNPJ é detentor daquele recurso a partir daquele momento. Funciona da mesma sorte dentro da cooperativa de crédito ou de qualquer cooperativa. Quando o associado vem fazer parte conosco, ele adere à cooperativa, ele dispõe um pedaço do patrimônio dele e aloca nesse CNPJ. E aí, a partir daquele momento, aquele recurso que ele colocou, em que pese ele ter direito sobre, não é um recurso dele, é um recurso da cooperativa. Para quê? Para sustentar as atividades da cooperativa. É a partir daquele recurso que a cooperativa consegue se organizar, pagar água e luz, alugar um local, começar a entregar o serviço que ela se propôs a fazer desde o início na sua Constituição. Então, é basicamente isso para vocês entenderem como é que se monta esse patrimônio ali da conta capital e qual é o destino dele, especificamente. Então, uma cooperativa onde os associados não aportam o recurso no capital, ela não para em pé. Por quê? Porque não tem recurso para poder girar. É como se fosse uma empresa. Para a empresa começar a operar, cada sócio tem que botar um pedacinho de dinheiro ali e aquele dinheiro torna patrimônio daquela PJ, tá? E aí, cada um tem direito sobre aquilo ali, mas só depois que as atividades da empresa estiver organizadas, as contas pagas, e aí, se for sair um dia daquela sociedade, a pessoa vai vender o quinhão dela ou receber o quinhão dela, depende da situação. Na cooperativa, da mesma sorte. A gente dispõe de capital, coloca no patrimônio da cooperativa, dentro da conta capital, e quando a gente vai sair do negócio, porque isso é um negócio, não visa lucro, mas é um negócio, né? Não visa lucro, mas objetiva resultado positivo, né? Lucro é uma coisa, resultado positivo é outra. Então, a gente aloca recurso, aquilo se torna recurso da instituição, a instituição opera ali no dia a dia, né? Nas atividades dela, e quando chega no final do ano, apura-se o resultado. Essa é a lógica da cooperativa. Numa empresa privada, apura-se o lucro e aí tem as destinações para os sócios. Na empresa privada. E tem fundo de reserva de contingência, tem investimento, tem uma série de coisas. Na cooperativa funciona mais ou menos no mesmo esquema. Tem toda a operação, né, que se faz durante o ano. No final do ano, depois de pagar todas as contas, apura-se o resultado. E esse resultado é levado para a Assembleia para distribuição das sobras, a critério da movimentação de cada associado. Não é a critério do saldo que ele tem em conta capital, mas sim da movimentação dele dentro da cooperativa. Diferentemente de uma empresa comercial, o cara aporta o recurso dele lá, ele não precisa fazer nada. Só de ter o recurso lá, ele vai ter direito aos dividendos no final do ano. Ou via cotas de capital, ou via ações, ou debêntures, qualquer tipo de aplicação desse, basta só colocar o capital que você vai ter o resultado financeiro da operação no final do ano, ou no fechamento do exercício. Dentro da cooperativa, não basta colocar só o capital. Você tem que aportar o capital e, necessariamente, você tem que operar a cooperativa, né? E isso acontece no dia a dia. É o que nós fazemos aqui quando o associado vem tomar um crédito. Ele faz adesão, aporta o capital dele na conta capital e toma um crédito. O resultado desse volume de crédito que a gente aplica na nossa base de associados, ao final do ano, depois de pagar todas as obrigações da cooperativa, se sobra resultado positivo, a gente distribui entre os associados. Cada um vai receber o seu quinhão, mas não em relação ao capital,
sim em relação à sua movimentação financeira dentro da cooperativa. Tiver dúvida, pode perguntar. Mais uma pergunta. Você já viu que minha apresentação é só de pergunta, né? Eu não tenho resposta nenhuma, só tenho perguntas a fazer. Espero que os senhores tenham algum tipo de resposta, tá? Por que o capital social é tão importante? Olhando para dentro da cooperativa. Porque é por meio dele que a gente faz as atividades da cooperativa acontecer. O que nós fazemos aqui nessa cooperativa de crédito, que é o Cicobi Cooperplan Credicef? Aqui, nós fazemos uma intermediação financeira entre associados cooperados deficitários e superavitários. O que quer dizer isso? Tem associado que recebe o salário dele, recebe lá as remunerações, a produção dele, consegue pagar todas as contas dele e ao final do mês, né, ao final do dia ali, ainda sobra um resultado positivo na vida financeira dele. E aí esse associado quer colocar esse dinheiro em algum lugar. Nós, enquanto cooperativa, que é o nosso fim, a gente fala, traz esse recurso para cá, que a gente vai remunerar esse recurso como se fosse uma instituição financeira comum, uma aplicação de uma instituição financeira. E, por outro lado, a gente tem os associados deficitários, que é aquele tipo de associado que, ao final do mês, depois que ele recebe todo o salário e vai pagar as dívidas dele, falta recurso para poder pagar alguma coisa, ou esse associado, né, ou qualquer um desses dois associados quer fazer um investimento na vida dele, ali, comprar um apartamento, comprar um carro, aplicar um recurso numa reforma de uma casa, ou, sei lá, pagar um tratamento, e ele não tem o recurso disponível, ou o fluxo de caixa dele do mês está negativo. O que esse associado procura na cooperativa? Um valor que possa complementar aquele anseio, necessidade, desejo imediato financeiro que ele tem. Então, a gente pega associados que têm recurso e conecta com associados que querem pegar recursos emprestados. Essa é a lógica do nosso trabalho. Cooperativa tem dinheiro? Não. Cooperativa só tem o patrimônio social, que está vinculado essencialmente ali na conta capital, nas reservas da cooperativa, e para operar, a gente precisa fazer essa intermediação entre associados que têm recurso para aquele e associados que querem tomar algum tipo de recurso para, sei lá, qual o movimento que a pessoa precisa fazer, ou para pagar uma dívida, ou para investir, ou para comprar alguma coisa. É nesse cenário que a gente trabalha. Então, assim, cooperativa não tem recursos dela. A cooperativa trabalha essencialmente com recursos dos associados. Por isso que a gente fala todo dia que associado é o pilar mais importante dentro do dentro da nossa área de atendimento. Por quê? Porque a gente trabalha para ele, né? A gente só faz as conexões entre os associados. A gente não tem dinheiro nosso aqui para emprestar para o associado. A gente pega de associado que tem e empresta para aquele que está precisando. Essa é a nossa lógica de trabalho, esse é o nosso jogo aqui dentro. Por isso que a gente tem rigor em vários aspectos. Dizer não também é fazer uma boa gestão da cooperativa, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente só trabalha com dinheiro de associado. Tanto no empréstimo quanto no depósito, é o dinheiro do associado, não é da nossa instituição, não é recurso nosso. Beleza? Então, é importante o capital social, por quê? Porque é ele que sustenta a cooperativa, ele é que dá a possibilidade da cooperativa fazer as suas atividades, executar as suas atividades. Garante a autonomia e independência. O que é autonomia e independência? É a gente, dentro da cooperativa, o conselho de administração, diretoria, tem autonomia e independência, por quê? Porque o associado aporta o recurso dele aqui, e dá para a gente fazer a gestão do recurso. Então, a gente pode aqui, e é por meio das reuniões de conselho, vocês devem ver aí que todo mês a gente tem uma reunião aqui com o Conselho de Administração, tem uma reunião com o Conselho Fiscal, reunião de diretoria o dia todo, a gente fica reunido aqui. Mas para que tanta reunião? Porque a gente tem que decidir quais são as diretrizes a serem tomadas dentro da cooperativa.
Todo mês a gente analisa o cenário, olha o que está acontecendo e fala, melhor o caminho é esse. Ah, não, vamos seguir por aqui, vamos fazer isso. A gente tem autonomia e independência, a gente não está vinculado e nem atrelado a ente algum. A gente tem responsabilidades no mercado e responde aos órgãos reguladores, que é o Banco Central, a Central que nos acompanha mais de perto, a CVM, tem outros órgãos que têm confluência aqui dentro e são órgãos reguladores. Essencialmente, o Banco Central é o que nos acompanha mais de perto. Mas as políticas aqui dentro, quem define somos nós, né? A diretoria encaminhando proposta para o Conselho de Administração e o Conselho de Administração aprovando ou não, ou fazendo algum ajuste, mas a política e como a cooperativa segue é decidido aqui dentro, pelo princípio da autonomia e da independência, beleza? E o Banco Central, como eu já falei para vocês, é o órgão regulatório de toda essa estrutura. Só para vocês também conhecerem um pouco mais, aí foge um pouco do assunto do capital, nesse quesito, eu, Eduardo, Jadson, todos os conselheiros, todos nós passamos pelo crivo do Bacen. Para você ser um conselheiro dentro da cooperativa, você manda toda a sua estrutura de documentação, além de ser eleito pela base de associados, você tem que ser aprovado pelo Banco Central. Então, nosso nome está lá no Banco Central, o meu como diretor, o do Eduardo como diretor, o do seu Nunes como conselheiro, do seu Jades como diretor, e a gente responde com o nosso patrimônio próprio qualquer desvio de finalidade de recurso aqui dentro ou prejuízo do associado, que a gente tenha contribuído para tal. Então, assim, a responsabilidade é gigantesca. Se a gente pensa hoje, no nosso universo, né, saímos de duas cooperativas aí em 30 milhões de ativos, hoje nós estamos com 107 milhões de ativos sendo administrados aqui dentro. A responsabilidade é muito grande, é muito grande. Muitas vezes a gente olha assim e fala, mas a vida de um diretor de cooperativa não é fácil, é bastante complexo. Por quê? Porque a gente entra com a garantia na operação aqui do nosso patrimônio. Eu estou com quase 50 anos, eu tenho uma vida aí profissional e construí um patrimônio de vida pessoal. Se a cooperativa que começar a dar problema e ficar comprovado que foi a diretoria que encaminhou isso e gerou prejuízo para o associado, o meu patrimônio, do Eduardo, do seu Jadson, vai ser executado pela instituição para poder compensar os associados. O nível de responsabilidade que a gente tem aqui dentro. Só para vocês terem uma ideia e uma noção de como é que é isso. E a gente não está falando de um negócio de 200, 300, 400 mil, não. A gente está falando de 100 milhões de reais. Então, assim, a responsabilidade é muito grande, muito grande. São 100 milhões de reais de 3.800 pessoas. A notícia boa que o Eduardo me deu ontem. Batemos a casa de 3.800 associados. Então, assim, são 100 milhões de 3.800 pessoas. E a gente tem essa responsabilidade e carrega isso todos os dias, beleza? E com a conta capital, como eu já falei, eu acho que vai ficar um pouco agora redundante, permite a concessão de crédito. Então, quando o associado aporta conta capital, aporta recursos no depósito a prazo e à vista, nós conseguimos operacionalizar, conectar com o associado que precisa do dinheiro e a gente faz a concessão do crédito. Tem toda uma análise, tem todo um processo que todos vocês conhecem, mas a gente concede. E ao final do dia, essa operação de crédito ela vai gerar uma receita. A cooperativa tem as receitas, tem as despesas, porque a gente precisa pagar o salário de todo mundo, o aluguel, água, luz, a gente paga tudo isso em cima das receitas, entre essas despesas, e o resultado dessa conta, receita menos despesa, a gente denomina aqui sobras. Então, é o que sobrou ali da operação, é o resultado positivo da operação. A gente acumula isso mês a mês, e ao final de exercício, vence aqui, o conselho decide aqui na mesa, vamos distribuir as sobras à medida da movimentação dos associados e nas proporções tais. Leva para a Assembleia aprova e aí é devolvida essas sobras para os associados na proporção da movimentação de cada um, beleza? Um ponto muito importante que eu acho que é relevante na nossa conversa aqui
é colocar muito claro que o capital, como eu já coloquei, não é do associado depois dele estar integralizado. O associado tem direito sobre ele, mas não é do associado, é da cooperativa. Esse recurso ele não pode ser entendido como caixa. O que seria caixa? A disponibilidade financeira. Muitas das vezes, vocês que são do atendimento, eu mesmo já recebi várias vezes associado falando assim, eu tenho uma conta capital, aí pega minha conta capital e paga meu cheque especial. Não dá. Por quê? Porque esse recurso não é um recurso disponível. Esse recurso não é do associado. Quando ele está integralizado dentro da cooperativa, ele é patrimônio social da cooperativa. O associado tem direito sobre ele, mas não é dele. Ele não pode dispor desse recurso e não pode dispor dessa forma que ele está imaginando que possa, entendeu? Então, assim, eu quero trazer muito isso agora para vocês, para facilitar também e ter argumentos na hora de conversar com o associado. A gente entender efetivamente o que é a conta capital e para que serve. Depois que eu integralizo ali o recurso é do patrimônio social da cooperativa. Eu não posso chegar e falar, eu botei um dinheiro aí, pega esse dinheiro e paga o meu cheque especial, o meu cartão de crédito. Seria a mesma lógica de a gente montar a empresa. Eu e Solange, ela botou 100 mil, eu botei só 10, porque eu tinha menos que ela. Aí chegou num dado momento lá, eu sou mais fraco financeiramente, precisou pagar um negócio lá que peguei um dinheiro, uma antecipação na empresa, eu vou precisar pagar. Eu viro para a Sol e falo, Sol, pega aí da parte que eu integralizei da empresa e paga isso. Não tem jeito. Por quê? Porque aquele dinheiro já está empregado. Aquele recurso não é meu mais. Aquele recurso é da PJ. A mesma coisa acontece aqui dentro. Quando integraliza, o dinheiro é da cooperativa, não é do associado mais. Ele tem direito sobre, mas não é dele. E o que ele tem efetivamente é a cooperativa, que é o ativo que ele tem disponível ali dele agora. Então, quando ele aporta o recurso, ele torna-se dono da cooperativa, de um pedaço da cooperativa. Então, o que ele tem efetivamente? Ele é dono de um negócio. O dinheiro que ele aportou não é mais dele. Então, não existe essa possibilidade, usa minha conta capital para fazer isso, aquilo, aquilo. Não tem essa possibilidade. Por quê? Porque o recurso, efetivamente, o dinheiro não é dele. Ele tem direito sobre, mas não é dele e não está disponível para esse tipo de movimento. É um patrimônio coletivo, é isso que eu estou colocando para vocês. Quando entra no pacote geral do capital social, ele deixa de estar ali carimbado individualmente e se torna um patrimônio coletivo. Os 3.500 associados são donos da cooperativa e tem, direito sobre as sobras lá no final do ano, direito sobre a movimentação, utilizar os produtos e serviços, ter um atendimento adequado, diferente do que ele teria em outro lugar. Então, assim, fazer parte da cooperativa e ser dono da cooperativa tem os benefícios. Tem o compromisso de você aportar o capital para fazer parte disso, mas tem os benefícios de estar envolvidos ali naquele meio social, tá? Não pode ser usado para pagar dívidas de cooperado, porque o dinheiro não está disponível, o dinheiro não é dele mais. Não pode ser dado em garantia a terceiros. Por exemplo, eu tenho 40 mil de capital aqui, quero tomar um empréstimo lá no Banco Santander. Aí o Banco Santander me pede uma garantia. Não, eu tenho capital lá na cooperativa, eu vou trazer aqui um documento e vou te dar como garantia. Não pode acontecer isso. E isso não é nem estatutário, tá? Isso é a legislação que não permite. Eu não posso entregar como garantia a estranho, a cooperativa, a conta capital, a parte que eu tenho direito aqui dentro. A legislação, ela proíbe esse tipo de movimento. E o Estatuto Social também proíbe. E a organização social das associações que a cooperativa está inserida e que ela é formada, também proíbe esse tipo de movimento, tá? Não são divisíveis. Quando eu olho para o capital social lá no balanço, eu não vejo lá os meus 10 mil de capital, de cota de capital. Aqui está aqui, ó, dentro do patrimônio líquido, eu tenho 19 milhões. 30 mil aqui está marcado que é do Aquimoni. Não existe isso. A gente tem uma referência por controles de possíveis saídas de associado,
que é um valor referencial que ele tem de direito sobre aquilo. Mas no patrimônio social, a gente só vê o bloco do recurso, só vê a conta capital da instituição, lá do patrimônio social, né? E dentro do patrimônio social, a gente tem ali a linha do capital social, falando que é o capital social da cooperativa. Então, não tem essa de falar assim, pedacinho aqui está marcado que é do nome do Micael. Não, é patrimônio da cooperativa. Não são penhoráveis, né? Assim, tem várias discussões jurídicas sobre isso, mas o entendimento já é bem nesse sentido. A gente consegue afastar pedidos judiciais de penhora de cotas de capital quando a gente leva esse entendimento para o judiciário, porque assim, cooperativismo, vocês já viram aí em apresentações anteriores, é um tema extremamente antigo, de 1844, nesse formato que a gente tem, em 1844, né, Inglaterra. Mas tem outros modelos que antecederam esse modelo de 1844. Mas do jeito que a gente tem, é de 1844. Mesmo assim, Brasil, tá? Não estou dizendo outros países, mas Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro tem um conhecimento muito raso sobre o cooperativismo. Então, muitas das vezes, a gente tem ações que chegam aqui e falam, vou penhorar aqui a parte do capital do seu fulaninho. E aí a gente já teve até esse problema na Cooperplan. E perdemos tempo, não informamos, né, o conceito adequado sobre isso, e acabou tendo uma penhora de cotas de capital. Mas a gente já passou outros eventos desses que a gente afastou essa penhora só pela conceituação adequada ao juiz, que não tinha conhecimento suficiente sobre a causa. Então, elas não são penhoráveis, tá? Não podem ser transferidos para pessoas que não são sócios da cooperativa, mesmo por herança. O que quer dizer isso? É aquilo que eu falei mais cedo. Eu quero passar aqui para o irmão do Eduardo as minhas cotas de capital. Não consigo. Eu tenho que fazer a adesão do irmão do Eduardo e não transferir. Aí eu tenho que pedir o conselho para fazer transferência das cotas. Pessoa que não está no quadro social não pode receber transferência de cotas. Só quem está dentro do quadro social e se tiver uma autorização expressa pelo conselho de administração para poder fazê-lo. E quando eu morri meus filhos, o que vão fazer? Eles vão habilitar no inventário, a cooperativa vai seguir com o meu desligamento por falecimento, e esse recurso do capital vai entrar no inventário a ser distribuído para os dependentes. Meus filhos não vão vir e pegar as minhas cotas dentro da cooperativa, vai seguir o trâmite da legislação brasileira normal de transferência de patrimônio via inventário. Agora, meus filhos querem fazer parte da cooperativa, já está lá o formal de partilha, cada um vai pegar uma parte desse quinhão de capital que eu tenho. Se eles já estão na cooperativa, pode-se fazer a transferência do meu capital, né, do capital a devolver para o capital deles, se assim eles quiserem fazer, tá bom? Duda, acho que você queria perguntar? Eu ia, mas você já respondeu. É que a minha pergunta era caso eles fossem cooperados. Se tinha como fazer isso. Mas você já respondeu. Lembrando, tá? Não é uma transferência automática, por quê? Porque a conta capital, ela compõe o patrimônio do associado. Se compõe o patrimônio do associado, precisa passar pelo processo de partilha de bens. Então, esse processo que vai distribuir. Aí, pela vontade dos meus filhos, como eles são associados, se eles falarem assim, não quero receber em dinheiro, quero que bote na minha conta capital. Vai colocar na conta capital deles o quinhão de cada um. Cris? Neste caso, é só se for desligamento? A divisão, a transferência da conta capital? Não, a transferência entre sócios, ela pode acontecer em qualquer momento. Independente de quantidade de valor, ou tem algo estipulado, tipo assim, o que exceder a 5 mil, o que exceder a 10, pode fazer a transferência. Tem estipulado. A gente tem uma resolução que fala sobre as transferências de cotas, aí o conselho colocou lá todas as regras de valores, como é que pode ser feita a transferência, tudo certinho. Essa especificação está na resolução, mas a regra geral que define a movimentação de cotas é o próprio estatuto. Ao final, eu coloco um desafio de leitura aqui para vocês, tá? Da parte do estatuto que trata sobre isso.
das condições gerais do capital social, da movimentação, de como faz os resgates, tudo isso está bem detalhado dentro do Estatuto Social da cooperativa. E tem as resoluções que vão fazendo o refino da regra. Mas se hoje a gente sair daqui com um compromisso de fazer a leitura do Estatuto, eu já vou ficar muito feliz, tá? E a gente pode também trabalhar depois com a Gabi, de colocar um circularzinho aí para vocês, via e-mail, da gente ir falando sobre esse tema, olhando para o Estatuto Social e olhando para a resolução também, tá? Eu não me ativo muito nisso, porque assim, senão a gente vai ficar fazendo leitura de Estatuto aqui, não é o jogo, tá? Mas assim, existe sim, pode se movimentar, pode ser transferido cota entre os associados, mas tem uma regra. Hoje, se eu não estou enganado, o limite mínimo de capital que o associado deve deixar na cooperativa é de 10 mil cotas, ou 10 mil reais. Então, o que excede a 10 mil, se eu não tiver nenhuma operação de crédito tomada dentro da cooperativa que impeça essa transferência, eu posso tanto pedir o resgate eventual, ou eu posso fazer transferência dessas cotas para um outro associado, tá? Não sei se eu respondi completo a tua pergunta. Ah, legal. Então é isso. Aqui a gente só pode fazer transferência entre associados e não pode ser transferido para ter pessoas diferentes do quadro social, tá? Capital social. Aí vai vir mais um não para vocês terem em mente aí. Ele não pode ser utilizado para distribuição de lucro individual. Eu acho que eu falei um pouco disso antes, mas eu vou reforçar agora. O capital social, o aporte de recurso do capital social na cooperativa, ele não é critério para recebimento de lucros, dividendos, aquilo. Você entrou ali na Petrobras, foi lá no home broker, comprou lá, tipo o Eduardo, acionista majoritário da Petrobras, tem lá 500 mil ações da Petrobras. Eduardo não sabe nem onde ficam as plantas e a atividade da Petrobras. Ele não tem ideia, ele não sabe de nada. Ele pode até, inclusive, nem abastecer com o petróleo que tem bandeira Petrobras. Chegou no final do ano, a operação apurou lucro, ele vai receber os dividendos dele. Por quê? Porque ele simplesmente precisa aportar o recurso. A cooperativa não funciona desse jeito. Se o associado vender as 500 mil ações da Petrobras e trazer o dinheiro todinho e colocar aqui dentro, ele não tem o direito automático e imediato e autoexecutável de receber dividendos aqui, porque ele botou dinheiro. Não é assim que funciona a cooperativa. O associado aporta o capital para formar o capital da cooperativa, mas ele precisa essencialmente movimentar dentro da casa dele, movimentar o negócio dele. Se ele movimentar o negócio dele for muito bem, ao final do exercício, apura-se as sobras e é destinado para ele as sobras. Até idos de 90, eu vou errar o ano, não vou falar, mas a gente tinha uma vedação, inclusive, de remuneração ao capital. O que é a remuneração ao capital? Que não é nem assim, eu digo nem a remuneração, mas a correção do capital. Então, você aporta o recurso dentro do capital e tinha a proibição de só pelo recurso ali você receber algum tipo de remuneração. Hoje já não é mais assim. Hoje a lei já permite você receber juros ao capital, mas limitado a 100% da Selic. O que a lei está dizendo? A cooperativa pode pagar a remuneração só pelo capital de estar aqui dentro, mas é limitada a 100% da Selic. Por quê? Porque essa é a correção monetária que o governo federal oferece para qualquer tipo de alocação de recursos, que seria a Selic, que seria a taxa referencial. Então, essa taxa referencial, o conselho fazendo a deliberação, primeiro, tendo resultado positivo na cooperativa na apuração dos resultados do ano, o conselho entendendo que é factível pagar juros ao capital, eles podem ser pagos até 100% da Selic. Acima disso, é vedado. Então, assim, pura e simplesmente ter o capital dentro da cooperativa não é suficiente para você receber algum tipo de remuneração. E a remuneração mais grossa que o associado tem na cooperativa não é do capital, e sim da movimentação. Quanto mais você movimenta, mais sobras são resultantes ao final do exercício,
e essas sobras são devolvidas à medida da sua utilização na cooperativa. Não sei se ficou claro para vocês. Se tiver dúvida, pode perguntar. Então, hoje, a gente já recebe juros ao capital. E já tem um tempo, tá? Isso, se eu não estou enganado, é de 90 e... Cara, eu vou pegar a legislação depois, eu vou mandar para vocês, mas me faltou isso mesmo. Lendo aqui agora, eu lembrei que teve esse processo aí de alteração e a gente agora pode colocar juros ao capital como forma de remuneração sobre o recurso aplicado. Mas isso não é suficiente, porque o grosso do recurso, ele vem pelas sobras, e as sobras é pela movimentação e não pelo recurso do capital, tá? Destinado à cooperativa. Acho que é importante falar que, Moni, que em relação aos juros ao capital, tem muito associado que entra em contato perguntando qual que é a taxa que foi decidida, né? Então, não é 100% todos os anos. O conselho, ele faz uma reunião, né, geralmente em novembro, início de dezembro, e eles definem qual que vai ser o percentual que vai ser remunerado o capital. E o conselho faz essa avaliação e pode ser até que o conselho defina que não vai ter. Então, não é algo fixo, não é todo ano que vai ser 100%, não é todo ano que vai ser 80%, não é todo ano... Então, assim, o conselho, ele vai avaliar, né, conforme o resultado da cooperativa, e vai definir todos os anos como que vai ser essa remuneração. Então, assim, tem associado que, acho que até semana passada teve associado que entrou em contato com a Cristiane, perguntando, né, como é que tinha sido essa remuneração nos últimos 2 anos. Então, não é algo fixo. Todos os anos o conselho vai lá e define uma taxa conforme foi o resultado da cooperativa naquele exercício. Exatamente. Lembrando que, para pagamento de juros ao capital e para pagamento de sobras, que são as duas formas que tem remuneração ao associado aqui dentro, precisa ter resultado positivo, é um requisito básico. Se não tiver resultado positivo, não tem como distribuir nem pagar juros. E o segundo requisito precisa da aprovação. Nos juros ao capital, precisa da aprovação do Conselho de Administração. E aí ele delibera o quanto a ser pago, o dia, tudo bonitinho, na deliberação do Conselho. E sobras, a deliberação é feita pela Assembleia. Independente da vontade da diretoria, essas duas destinações de recurso têm que ter as deliberações, tanto do Conselho de Administração quanto da Assembleia Geral. Assembleia Geral nas sobras e juros ao capital, o Conselho de Administração. E o requisito dos juros ao capital é ter resultado positivo e a deliberação. E aí o quanto a ser pago é limitado a 100% da Selic. Pode ser 90%? Pode ser 50%? Pode ser 40%? Pode ser 10%? Pode. 10% da Selic? Pode. Depende do que for deliberado aqui pelo Conselho de Administração, tá? Mas, assim, o que a gente tem trabalhado e entendido nesse mandato desse Conselho é que fica ali entre torno de 70% a 85% da Selic de remuneração em juros ao capital. E o restante é distribuição de sobras, tá bom? Eu acho que alguém levantou a mão. Foi Duda? Não? Legal. E aí, conta capital. Tem mais alguma coisa interessante e importante que a gente precisa falar sobre ela aqui? O papel estratégico dela. Ela fortalece os indicadores como índice de Basileia e liquidez, ela dá segurança financeira à cooperativa, sustenta o crescimento e dá um crescimento sustentável, sustenta o crescimento sustentável, ficou redundante ali, mas para deixar bem latente para vocês, permite o retorno financeiro aos associados, que são as sobras. Então, como fortalece a cooperativa? A gente tem os índices regulamentares que o Banco Central exige para a cooperativa funcionar. Não basta ter recurso, né? A gente reúne aqui, são 20 associados no mínimo, ou 20 pessoas no mínimo, com um propósito único, faz o estatuto social e monta a cooperativa e começa a operar. É assim que funciona? Não. Tem toda uma estrutura que a gente precisa respeitar. Essa parte funciona para qualquer cooperativa. A cooperativa de crédito, aí tem outras coisas que a gente precisa olhar. Precisa ter uma gestão aprovada pelo Bacen, precisa ter pessoas elibadas de bom conhecimento técnico sobre isso, para poder fazer a gestão da cooperativa, precisa estar encaixado dentro dos regulamentos. O índice Basileia, por exemplo, é um indicador mundial para instituições financeiras, não só cooperativa de crédito, mas banco, qualquer instituição financeira
tem que respeitar essa questão do índice de Basileia, né? Então, se a gente não tiver enquadrado nesse indicador, nós não podemos operar, a gente está proibido de operar como instituição financeira. E o índice de liquidez da mesma sorte. Então, assim, a gente trabalha com dinheiro de terceiro, o associado aportou o recurso dele aqui. A gente é obrigado a ter um slot de dinheiro aqui disponível, se algum associado precisar tirar o dinheiro de última hora. Ah, tive um problema, preciso tirar meu dinheiro. A gente tem que ter aquele recurso disponível. Então, só para melhorar o entendimento de vocês, o Eduardo, que tem muito dinheiro, botou 10 milhões de reais aqui dentro, né? Pode fazer isso? Depende do capital social que a cooperativa tem. Então, não só o associado ter dinheiro e ter a vontade de aplicar o recurso aqui dentro é suficiente para poder trazer o dinheiro para dentro da cooperativa. Por quê? Porque como é uma união de pessoas e união de forças, a gente tem limites. Um associado, ele não pode ultrapassar um dado limite chamado patrimônio de referência, que é em torno de 25%. Então, assim, quanto mais associados e o capital mais pulverizado possível, melhor para a cooperativa se movimentar. Então, se chegar hoje, na nossa realidade, o Eduardo, com 100 milhões de reais, falar assim, ó, tem aqui, tirei da Petrobras, vou botar aqui dentro, eu vou falar com ele assim, Eduardo, eu queria receber o dinheiro, mas não pode. Por quê? Porque o nosso patrimônio social hoje limita a 2.980.000 reais por associado, tanto na tomada quanto no aporte de recurso. Então, esses indicadores, eu coloquei 2 aqui principais, mas a gente tem outros, impedem da cooperativa assumir altos riscos e da cooperativa operar abaixo da sua capacidade de operação. Então, assim, o tempo todo, a gente fica conversando aqui, eu, Eduardo e Jadson, exatamente para manter esses indicadores mais adequados possível, para a gente não ter uma anotação do Bacen, um documento falando que a gente precisa parar de operar. Então, assim, a gente precisa aqui, efetivamente, chupar a cana e assobiar o tempo todo. A gente precisa trazer dinheiro, mas precisa manter os índices regulamentares dentro do padrão que é exigido pelos órgãos reguladores. Um dia a gente pode fazer um copo em pauta para falar desses indicadores, desses índices, para vocês entenderem melhor, tá? Mas o Basileia e o liquidez são 2 indicadores que é essencial para a gente rodar aqui dentro, para efetivamente a gente operar aqui dentro, tá bom? A segurança financeira da cooperativa, o capital traz isso porque é por meio dele que a gente opera, que a gente empresta, que a gente aplica, paga as contas da cooperativa, faz toda a movimentação e sustenta o crescimento sustentável. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei que tem um PR e a cada aporte de recurso eu tenho que ter dinheiro suficiente para receber esse recurso? Então, é um depara, eu não posso receber 100 milhões porque eu só tenho 11 milhões de capital, e meu limite é 2,5 milhões por associado. Então, o que é o crescimento sustentável? Todo associado que movimenta muito com a cooperativa, qual seria a lógica correta para ter uma sustentabilidade, uma evolução do crescimento da cooperativa? Esse associado aportar recurso suficiente para fazer frente no patrimônio de referência àquela movimentação dele. Se a gente consegue essa lógica, essa estrutura lógica dentro da cooperativa, na média dos associados, a gente tem um crescimento sustentável e perene, entendeu? Então, assim, não é só trazer recurso, não é só tomar recurso. Tem que ter a aplicação efetiva dentro do capital social, tem que produzir resultado positivo no mês para a cooperativa ter um crescimento sustentável. Bom, e é o capital social e as movimentações que nós fazemos com o dinheiro dos associados para os associados é que permite que, ao final do exercício, paga-se todas as despesas da cooperativa e apura-se o resultado positivo que nós denominamos de sobra para ser devolvido ao nosso associado. E agora, esse embaralhado de informação aí, como é que a gente organiza tudo isso para poder, quando o associado chegar para a crise e falar assim, estou devendo 2 mil de cheque especial, tem 10 de capital, tira 2 aí e resolve. É explicar tudo isso que a gente está conversando aqui. Primeiro, o senhor tem direito e o senhor é dono da cooperativa, mas o capital social que o senhor... Valdinar, quer falar? Isso.
Aqui, Moni, todo o saldo da conta capital que a gente tem aqui conosco, ele vai para o Banco Sicoob ou fica numa central? Porque se diz que diretamente não é nosso, mas para a movimentação da cooperativa, né? Tá. Então vamos separar, tá? Quando eu falo que o dinheiro não é do associado, é porque ele se tornou recurso da cooperativa mediante a integralização. Quando você entrou e botou lá R$ 20, está colocando 20, 30, sei lá quantos por mês, esse dinheiro você tem direito a ele, mas ele não é seu, ele faz parte do patrimônio social da cooperativa. Aonde esse dinheiro fica, Kimoni? Ele fica na movimentação da cooperativa. A gente tem a cooperativa, o Sicoob Cooperplan Credicef, tem uma obrigação, como associado tem uma obrigação de aportar recurso na cooperativa, o Sicoob Cooperplan Credicef tem uma obrigação de aportar recursos na central, mas não necessariamente é o capital social que o associado colocou aqui dentro. Esse dinheiro não é carimbado para isso, entendeu? O dinheiro é carimbado para o patrimônio social da cooperativa. E a nossa obrigação é de capitalizar a nossa central via organização sistêmica. Como o associado tem de capitalizar a cooperativa, nós temos de capitalizar a central. Assim que funciona o jogo. E do mesmo jeito que a cooperativa paga, né, juros ao capital, ou sobras, né, pode ser os dois também, para o associado, como o Sicoob Cooperplan Credicef paga juros ao capital e sobras para o Valdinar associado, cooperado, a central também, pelo aporte de capital e pela nossa movimentação financeira, paga para o Sicoob Cooperplan Credicef ao final do exercício, depois que apurar as sobras líquidas lá, e antes os juros ao capital, paga os juros e as sobras também. Do mesmo esquema, na mesma organização. Não sei se ficou claro para ti. Ficou, entendi. Obrigado. Legal. Voltando, o que a gente vai precisar fazer agora, né? Quando o associado chegar, pedir para a Cris lá para pagar os R$ 2.000 do cheque especial com capital. A gente explicar com clareza, simplicidade, que aquele dinheiro em que pese foi aportado por ele já não é dele mais. Ele tem direito, em algum momento, de receber aquele dinheiro ou resgatar parte dele e tal, mas aquele dinheiro hoje faz parte do patrimônio social da cooperativa. E foi por meio desse recurso que ele aportou que hoje ele tem a possibilidade de ter o limite do cheque especial, o limite do cartão de crédito. Se você vai lá e tira parte disso, né, hipoteticamente, se ele vem e quer tirar o recurso para fazer qualquer coisa, ou ele quer sair da cooperativa, ele vai deixar de ter essa oportunidade de ter o crédito melhor para ele, que é na cooperativa. Por quê? Porque ele ele está esvaziando a caixa de operação da cooperativa, a caixa financeira, e está tirando o capital. O capital serve exatamente para isso, para ele ter o limite dele de cheque especial, para ele ter o cartão de crédito dele, para ele tomar um crédito especial, um crédito consignado, porque a pessoa jurídica, o CNPJ da cooperativa, não tem dinheiro. O dinheiro que esse CNPJ tem é o recurso que nós colocamos aqui dentro, via conta capital, via depósito, entendeu? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Chegou ali no atendimento, está conversando com o associado, está devendo, a Ana, a associada está devendo, pega da minha conta capital e liquida. Olha, esse não é o caminho, não dá para fazer. Por quê? Porque esse dinheiro é da operação da cooperativa, beleza? Mostrar o que representa, né, o capital, que é a participação e pertencimento do associado dentro da cooperativa. A gente, para ser sócio de uma empresa, para ter ações da Petrobras ou qualquer coisa assim, a gente precisa dispor de recurso e comprar as ações ou dispor de recurso e integralizar cotas. Na cooperativa é a mesma coisa, eu disponho de um recurso meu, integralizo e eu passo a ser dono da instituição, fazer parte da instituição, acessar os produtos e serviços e, ao final do exercício, ter o resultado financeiro da operação em benefício a mim, beleza? Um outro ponto que eu acho que eu até coloquei aqui, estava tentando lembrar, buscando na minha cabeça, que coloquei evitar tratar a conta capital como um desconto automático ou uma obrigação. Eu já vi em alguns atendimentos aqui dentro e até outras pessoas falando,
Conta capital é um compulsório que o senhor tem aqui dentro. É um depósito que o senhor tem aqui, um depósito obrigatório que o senhor tem aqui dentro. Não é isso, né? A gente não pode levar para esse ambiente. A gente tem que colocar para o associado que é o aporte financeiro para ele fazer parte do negócio. Ele é dono do negócio. E por ele ser dono do negócio, ele teve que investir para o negócio operar, para o negócio parar de pé, para o negócio exercer as atividades. Cooperativa é um negócio. Não visamos lucro, mas objetivamos resultado positivo. A operação ela tem que ser sustentável. Então, objetivo é resultado positivo. E o resultado positivo é devolvido para o associado. Então, não é um compulsório, não é uma poupança forçada, não é nada disso. É um recurso que o associado aporta e é um negócio, e ele faz parte daquele negócio a partir do momento que ele aporta o recurso dele, beleza? Relacionar com direito a voto, decisão coletiva e participação dos resultados. Voltando a falar, o capital é que possibilita o associado ser dono do negócio, e por ser dono do negócio, ele tem direito a voto, ele vem na Assembleia e vota o que ele quer, qual é a diretriz que ele quer da cooperativa para aquele próximo período, ele vota e aprova ou não aprova as contas do exercício anterior, porque ele é dono do negócio, ele faz essa decisão não individual, mas ele faz coletivamente, é colocado em votação, e cada associado dá o seu voto. E não importa a quantidade de cotas ou o valor de cotas que o associado tem aqui dentro. Cada pessoa é um voto. Voltando, o nosso negócio cooperativista, ele não está voltado para o capital, ele está voltado para as pessoas. Então, não importa, eu botei só R$1.000 no capital, o Eduardo colocou R$100.000, porque ele tem mais dinheiro que eu. Chegou na Assembleia, meu voto vale tanto quanto do Eduardo. Já lá na Petrobras, se o Eduardo tiver ordinários, ele tem direito a votos muito maiores do que eu. Por quê? Porque ele tem mais ações. Entendeu a diferença de uma coisa para outra? Quando a instituição é voltada para o capital, é o capital que define as regras do jogo. Quando a instituição é voltada para as pessoas definem a regra do jogo, independente do valor aplicado sobre o negócio. Tá bom? Mais uma reflexão para a gente aqui, que eu acho que é a argumentação que a gente tem para conversar com o nosso associado e para um entendimento da coisa. Conta capital é mais que uma obrigação, porque legalmente a gente tem a obrigação de trazer o capital para dentro da cooperativa, legalmente. Moralmente, a gente cresce o capital dentro da cooperativa, por causa do entendimento que o negócio é nosso, e quanto mais esse negócio prospera, quanto mais esse negócio cresce, mais o patrimônio individual vai crescer, porque a minha participação naquele negócio vai aumentando a cada dia, beleza? Então, a conta capital é mais que uma obrigação, é o alicerce, é a força coletiva da cooperativa. Se cada associado tira o seu capital, a cooperativa desmonta. Se um acionista do Banco do Brasil for lá e vender as ações dele, o Banco do Brasil vai parar de pé, vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque você tem ali uma estrutura por trás, você tem donos, tem as pessoas que conduzem aquilo lá. O Itaú dá a mesma sorte. O Itaú até é o melhor exemplo, porque você tem o dono do Itaú. E o cara tem muito dinheiro, porque ele vendeu as ações. Quando as pessoas vendem ali, não querem mais a ação do Itaú, ele vai lá, recompra aquilo e a operação está funcionando. Aqui você não tem um cara que é dono que vai, né, absorver e colocar o recurso todo, até porque uma pessoa não pode operar com tudo isso. 20 associados não vai conseguir operar uma estrutura que a gente tem hoje aqui. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente imagina. É o alicerce da força coletiva. Sem a coletividade, cooperativa não para em pé. Beleza? E, por fim, né? Acho que eu já passei até do meu horário, né, Solange? Falei demais. A conta capital é que nos torna dono da cooperativa. Isso eu já falei, sendo mais redundante. Aqui ninguém é cliente. Jornada do cooperado. Beleza? Não é jornada do cliente. Aqui somos donos do negócio. O negócio é nosso. Cada um de vocês que tem um capital aqui dentro é dono do negócio. Cada um de vocês tem um capital aqui dentro, faz parte da gestão democrática da cooperativa. E, por fim, eu quero deixar o desafio de leitura aqui para vocês.
Estatuto Social, artigo 16, 20 e 21. 16 dispõe sobre a conta capital em linhas gerais, 20 e 21 da movimentação de como se movimenta a conta capital aqui. E meu desafio para Gabi é a gente trabalhar aí em cima desse assunto do capital, alguns e-mails falando sobre isso. A gente vai pensar alguma coisa do estatuto e vai mandar para vocês, tá? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Não teve a profundidade que o tema requer, mas pelo nosso prazo aqui, pelo nosso tempo, eu acho que foi interessante. E, assim, surgiram outras oportunidades para a gente estar conversando sobre isso, tá? Arthur? Era pra colocar o emoji, eu levantei a mão. Legal, show de bola. Obrigado, pessoal. Solange, muito obrigado. Foi muito legal participar aqui hoje como condutor da roda de conversas, roda de prosa. Gostei demais e vamos em frente aí com o nosso projeto que está muito legal. Valeu. Eu que queria te agradecer, Kimoni. Esse convite ele surgiu a partir de uma pesquisa que a Tamires fez, né, com o pessoal do atendimento, e aí a gente percebeu essa necessidade de todo mundo conhecer um pouquinho melhor sobre a importância da conta capital na cooperativa, para que a gente possa passar para o associado o quanto que ele só tem a ganhar, né, quando ele faz a conta capital ser parte do patrimônio dele. Então, acho que hoje a gente tem muito esse entendimento de que a conta capital está ali para o associado usar a hora que ele quiser, só que não é bem assim, né? Então, assim, eu acho que a partir de agora a gente consegue ter esse entendimento melhor e poder passar isso para o associado para que ele consiga entender que o capital ele é uma construção de um patrimônio tanto dele quanto da cooperativa de forma coletiva, que aí ele só tem a ganhar, né? Eu queria te agradecer, Kimani, agradecer também a presença de todo mundo. Eu acho que foi muito importante essa participação sua aqui para trazer esse tema, esclarecer para a gente e trazer todas essas informações. Obrigada, viu? Valeu demais, obrigado a vocês. Assim, espero que tenha contribuído aí com o assunto e estou à disposição, tá? Se precisar, podem me acionar via e-mail ou pessoalmente, estou à disposição aqui para a gente conversar. Beleza? Pessoal, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, quiser falar mais alguma coisa. Só não é bem uma dúvida, é mais um esclarecimento. Eu acho que a gente aqui do comercial estava precisando bastante de um feedback em relação à conta capital, porque a gente tem muitos casos que associado chega aqui, como a Kimoni falou, né? Vamos, tira do capital, tem esse valor aí, esse recurso é meu, para pagar a dívida. E assim, ficou bem. A gente já entendia como um todo, mas assim, ficou bem mais explicado como funciona tudo certinho, para a gente conseguir reportar isso para os cooperados, né? E a gente tem assim, porque fica muita dúvida tanto para eles, né? E às vezes ele reporta para a gente uma dúvida que a gente também fica com uma certa dúvida, né? E aí, com essa explicação, assim, ficou bem claro para a gente. Aí eu queria agradecer mesmo a apresentação da Kimoni. Eu também gostaria de falar que eu gostei muito, porque, igual o Arthur falou, apesar da gente saber a ideia geral do que é o capital, tinha muitas coisas que a gente não sabia. Por exemplo, para mim foi uma novidade entender que os juros e as sobras ao final do ano, elas são pagas conforme a movimentação de crédito e não ao valor, porque no meu entendimento anterior era com base na proporção de valor que o associado tinha integralizado. Então, para mim, não só isso, aprendi outras coisas e foi bem interessante, eu gostei muito. Legal, só contribuindo, tá, Duda? Os juros, ele olha para o capital, é uma remuneração sobre o bloco do capital individual do associado. As sobras é sobre a movimentação. Então, assim, paga-se os juros em dezembro, em cima do volume de capital, e as sobras, elas são pagas pós a assembleia, lá meados de abril, maio, que é em cima da movimentação do associado. E aí, quem faz todo esse cálculo é o Micael. Eu
gostei muito também, que, Moni, eu acho que desde o início do Copa em Pauta, eu falei com a Sol que esse encontro ele tem sido importante porque traz conhecimento. E eu acho que é super importante a gente ter esse conhecimento sobre o que é a conta capital, o que é o cooperativismo, sobre todos os assuntos que a gente tem trazido todas as semanas, porque se a gente não souber, a gente não sabe transmitir para o associado, a gente não tem argumentação, então quando ele chega e fala, eu quero que seja liberado o valor da minha conta capital para pagar minha dívida, por exemplo. A gente, às vezes, não tem conhecimento de qual é a importância da conta capital para poder passar isso para ele. Então, eu acho que a sua apresentação ela foi super relevante, super importante. Acho que, inclusive, é um assunto que deveria ser falado assim que a pessoa entra na cooperativa, não só esse, mas outros também, para que ela tenha esse conhecimento, assim, de tudo mesmo, de o que é a cooperativa, de como funciona a cooperativa, do que é a conta capital. Eu acho que tem vários assuntos que eles são importantes falar, porque às vezes a gente trabalha aqui meio que no automático, e aí tudo se torna rotina, sabe? A gente, eu não vou devolver porque não pode. Não, eu não, e eu acho que perde um pouco da credibilidade, sabe? De falar mesmo para o associado, e às vezes muitas pessoas aqui da cooperativa elas têm esse conhecimento, mas aí por uma pessoa que às vezes entrou agora, às vezes não teve essa informação, passa para o associado e aí fica por isso. Mas eu achei super importante, acho que a maioria das pessoas aqui estava presente e foi super legal. Eu acho que escolher você foi super legal, porque você tem conhecimento técnico e adorei a apresentação. Ana, você falou um negócio que, assim, eu estava falando aqui pensando, e quem me despertou para isso foi a dona Maria Eduarda. Então, assim, eu quero já fazer uma proposta para a dona Maria Eduarda. Eu queria falar um pouco de orçamento um dia aqui. Não tem muito a ver para a gente, não sei se talvez teria a ver uma publicação e tal em YouTube para terceiro, mas, assim, pelo entendimento da construção da organização financeira da casa. E aí você está falando, me veio isso em mente. Você falou assim, olha, quando a gente entende o motivo, fica mais fácil você contra-argumentar e explicar para o associado. Você entende as razões, é muito mais lógico do que só dizer não. Não pode. Não, cara, não pode. Quando você sabe as razões, você fala, olha, isso aqui é aplicável dessa forma, isso aqui funciona assim, assim, do jeito que o senhor está querendo fazer, é contrassenso o que foi feito na estrutura como um todo. A Duda, a gente estava mexendo no orçamento aqui, ela falou assim, nossa, que mania, agora que eu comecei a entender por que das coisas aqui dentro. Por quê? Porque quando a gente entende a razão de cada ponto, de cada item, né, o porquê de cada coisa estar no seu lugar, você começa a falar assim, não, beleza, o senhor quer isso, mas eu não consigo fazer porque isso depende daquilo, isso é aquilo, aquilo outro e tal. A gente estava conversando aqui, a Duda falou, a gente podia ter um recurso disso. Falei, para o próximo ano, porque não tem linha nenhuma aqui que foi desenhado no orçamento que está destinada a isso. E sabe por que desse rigor lá dentro do orçamento? Porque o dinheiro não é nosso, é do associado. Então, assim, o associado, por meio do conselho de administração, que é o representante, um outro assunto muito importante que a gente pode trazer também, que é a organização social, a organização da governança da cooperativa, que o associado, os anseios, as necessidades e as vontades do associado são representadas pelo conselho de administração. Então, o conselho de administração, quando a gente quer fazer alguma coisa aqui dentro, a gente tem que colocar no orçamento e falar, queremos fazer isso, precisa desse recurso, e eles têm que aprovar para a gente poder fazer. Pode ter dinheiro na cooperativa? Pode, mas a gente não pode fazer porque não está aprovado no orçamento, entendeu? Então, assim, eu acho que Copa em Pauta é um negócio, então, como diz aí ultimamente, é de explodir a cabeça. Eu acho que é esse termo que estão sendo usados aí. Mas, enfim, eu acho que a gente pode trazer muita coisa importante aqui e, assim, com a participação de vocês, que eu estou adorando também assistir os episódios de vocês, viu? Legal demais. Parabéns para todo mundo aí. E o Eduardo está me devendo uma sala para a gente montar um podcast.
Inclusive, a agenda do Copa em Pauta está aberta, viu? Eduardo, viu? A gente está esperando o senhor também participar aqui do nosso projeto. Está convidado aí, tá? Para trazer um tema aí para todo mundo. Não, pode contar comigo. Vamos tentar organizar uma data aí para eu estar falando sobre algo aí que seja relevante. E cobrança pública, assim, tem que resolver agora, né? Vamos fazer um flow cop. Boa. Sei. Um copo em pauta flow. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, desejar uma ótima sexta e até a próxima edição do Copa em Pauta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Bom trabalho a todos. Tchau. Tchau, tchau. Bom trabalho.